Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio eu tenho de compartilhar com você as Sagradas Escrituras. Que maravilha! Ontem comecei a falar de um assunto a você e isso veio realmente uma orientação de Deus naquele momento, você deve ter percebido ontem. E eu quero continuar nesse assunto. Na verdade, já era um propósito falar sobre isso, mas em outro texto, que daqui a alguns dias eu vou estar compartilhando com você na sequência desse assunto. E eu quero voltar os olhos com você e a meditação na carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2. Ontem eu falei sobre o propósito da salvação a todos os homens. E hoje eu quero falar de um assunto também muito importante relacionado à salvação. Como manter-me salvo? É possível? O que devo fazer? Antes, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, dê o seu like, importante para nós, que você igualmente compartilhe dessa palavra com outra pessoa. Vamos lá? Capítulo 2 de Tito, deixa eu ler aqui o versículo 11 e o 12. Porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências ou cobiças mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Ontem lhe falei sobre a salvação que é dada a todos os homens e quem determina quem vai ser salvo é a atitude, a recepção de cada um é o que determina a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. E hoje eu quero lhe falar, como disse agora no enunciado, sobre como manter-me salvo, porque são distorções. Um pensamento que diz que pessoas vêm ao mundo já determinadas à salvação e outras à condenação, e ontem eu mostrei pela Bíblia que não, que a salvação está liberada a todos os homens. E outro pensamento distorcido é, uma vez que recebi a salvação, não perco nunca mais. Isso não tem base nas Escrituras. Porque para se fazer um conceito, um pensamento, uma tese sobre algo tão glorioso que é a salvação, você não pode se basear num único texto. Você tem que olhar o todo da Bíblia. Eu não diria que devo olhar 2, 3, 5 para ter base. Eu digo, tem que olhar toda a Bíblia. E quando nós vamos às Escrituras, já nesse anunciado de Tito, Paulo está dizendo, porque a graça de Deus se ha manifestado, ou seja, ela apareceu. A graça de Deus, ela apresentou-se, ela está visível, porque se entende por graça que é algo que eu não faço para conquistar. Isso é o mérito da salvação, o mérito é de Cristo. Então o que a Bíblia está dizendo, como lhe falei ontem, que não vem das obras, para que ninguém se glorie. É uma outra distorção, pessoas que pensam que tem que fazer isso para ter a salvação. A salvação, ela é conquistada, é um mérito de Cristo, mas recebida por cada pessoa quando reconhece esse sacrifício. E o que eu vou fazer posteriormente a isso, fala de obras em Deus, que fala para ser galardoado, não para o mérito da salvação. A Bíblia é clara em Efésios quando diz que a salvação não vem pelas obras ou das obras, para que ninguém se glorie. Poxa, isso é tão fácil de se compreender. Agora, sim, reconheci a Cristo, recebi a salvação, o que eu preciso fazer? O que essa graça me ensina? Esse texto é tão claro. O versículo 12 diz que essa graça se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às cobiças mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então tem algo a fazer após o entendimento de estar vivendo o plano de salvação de Cristo. Segundo essa palavra, que tem base em várias outras,
A graça nos ensina, porque como que ela ensina? Ela é didática. Jesus disse: aprendei de mim. Então tem algo que eu preciso aprender de você. Então a graça nos ensina que renunciando à impiedade, você sabe o que é renunciar? Eu tenho direito a essa caneta, ela é minha, mas eu renuncio o direito a ela. Eu renuncio o direito de tocá-la, o direito de usá-la. Vou pôr de lado, não vou tocar. Quem quiser que pegue. Renunciar, abrir mão, ir contra, não conceber na sua vida. Então esta graça através de Cristo me ensina que renunciando à impiedade, eu não vou viver a impiedade. Eu não vou ser um ímpio. Renunciando isso, olha, eu tenho o direito de fazer isso, mas eu renuncio esse direito. Eu abro mão, por quê? Por conta daquilo que a graça salvadora de Cristo me ensina. Eu poderia dizer, me educa. Eu poderia dizer, me adestra a fazer, me dá condições de fazer, porque há, humanamente falando, coisas que são difíceis de serem renunciadas, porque socialmente não são mais problemas. Antigamente era, todo mundo, olha, era um vexame, hoje não, mas para a Bíblia, para a palavra de Deus continua sendo. Por quê? Porque a palavra de Deus é imutável. Os conceitos humanos são mutáveis, mas a palavra de Deus, que procede de um Deus imutável, é imutável. Isso é difícil de compreender por pessoas que são tão livres na sua maneira de pensar. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às cobiças mundanas. Tem coisas que, socialmente falando, não há problema algum para a sociedade. Na verdade, para a sociedade hoje, o que há de problema? O que é problema hoje? O que é vexame mais? Comete-se tantas coisas, se aparece em público com a cara lavada. E socialmente falando, é até tolerado. Mas, segundo o conceito de santidade de Deus, que Pedro escreveu, sede santos, como é santo aquele que vos chamou. A Bíblia diz que eu devo renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, cobiças mundanas, para que eu viva o propósito da salvação. Por isso que está escrito em Apocalipse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que perseverar até o fim. Se eu não perseverar, se eu abrir mão dos ensinamentos de Deus para a minha vida, daquilo que é doutrina, porque doutrina é um conjunto de ensinamentos. Ele diz, renunciando à impiedade e às cobiças mundanas, vivamos nesse presente século, no nosso momento, de maneira sóbria, de maneira justa e piamente. A sobriedade é a atitude de equilíbrio, porque o contrário de ser sóbrio, você sabe muito bem o que é. Não, você não foi sóbrio nisso. Você não foi justo nisso. Interessante que essa justiça não são atos de justiça que nós simplesmente podemos fazer, mas são coisas derivadas do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz para nós não nos embriagarmos com vinho em que há contenda, mas nos enchermos do Espírito Santo. E tem gente discutindo se pode ou não beber e não está preocupado em se encher do Espírito Santo. Na verdade, o que muitas pessoas querem é fazer as coisas e, como humanamente falando, ao jeitinho para se fazer. Olha, isso não é tão bom, mas eu só quero lhe dizer que, biblicamente falando, não há essas tolerâncias, não há essas brechas. Isso não é popular falar, mas é necessário. Se você quer viver a salvação e ter a expectativa dela no sentido final, cabal. Um escritor disse que não há linha de chegada deste lado da vida. Por isso que o dia
da restauração de tudo por Deus vai ser um dia de grandes surpresas. Porque existem pessoas que a gente até acredita, joga todas as fichas que vai ser salvo. E talvez não seja. E há pessoas que a gente olha e diz impossível. E se ela aceitar entender o sacrifício de Cristo pela graça de Deus e ter a vida transformada, vai ser. Que a mão do Pai esteja presente na sua vida. Eu queria, tanto ontem como hoje, continuar sem parar esse assunto. Mas nós temos um tempo em horário e se eu estendesse, nem você estaria aí diante dele. Mas eu lhe peço que continue ouvindo as próximas ministrações, assistindo. E eu espero que, pela palavra, haja discernimento no nosso coração. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.